boa tarde a todas, todas e todos. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial no nosso GPTech, que é a Sheili Khalef, especialista em comunicação e oratória, educadora e palestrante, comprometida com um mundo mais seguro para crianças e adolescentes. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, Sheili. E vou começar já com a primeira pergunta, que é a seguinte. Como afirma a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, muitas histórias importam. Você então poderia contar para a gente um pouquinho da sua história e o motivo pelo qual as redes sociais têm sido central, um objeto central no seu trabalho, na sua atuação? Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu percebi que os meus relacionamentos não iam para frente, meus relacionamentos amorosos. E eu percebi que era alguma coisa que eu fazia que fazia eles darem errado. E eu fui pesquisar isso com terapia. Até então eu nunca tive a oportunidade de fazer terapia, eu não tinha grana para fazer terapia. E eu fui investigar, porque eu sempre tive a sensação que eu tinha um histórico de abuso. E realmente isso aconteceu quando eu tinha de 5 para 6 anos. Então eu era muito pequena, o meu cérebro não tinha como assimilar isso, então ele bloqueou. É uma coisa muito comum quando a gente é muito pequeno e sofre uma violência sexual, bloquear essa memória e só lembrar disso quando você é adulto. E ali nessa pesquisa para entender quem eu era, o que tinha acontecido comigo, eu entendi essa violência sexual que eu sofri. Então, eu comecei a falar disso nas redes sociais depois de adulta, e a violência sexual virou um tema muito forte para mim, porque 68 milhões de adultos no Brasil já sofreram violência sexual, geralmente na infância, e nem haviam as redes sociais, porque com a disseminação das redes, essa violência aumentou muito e a tendência é que vai aumentar ainda muito, porque um predador fala com 200 crianças ao mesmo tempo. Já teve um preso no Rio Grande do Sul que falava com 750 crianças simultaneamente. Então, eu acredito que esse é um crime muito bárbaro que a gente precisa eliminar. E foi assim que eu comecei a falar nas redes sobre violência sexual online e aí sobre todos os tipos de violência. Mas é importante que a gente sinalize que grande parte das violências contra crianças e adolescentes são na sexualidade. Porque quando o criminoso encontra um adulto, ele vai fazer o quê? Vai tentar conseguir dinheiro. Só que criança e adolescente não tem dinheiro. Então ele transforma a criança e adolescente em um produto que ele possa comercializar e ganhar dinheiro dentro das redes sociais. Então é daí que vem esse meu interesse. E esse meu trabalho voluntário há mais de 10 anos nas redes, falando sobre violência sexual e violência online agora. Maravilha, Sheili. Muito importante como essa dimensão individual se coletiviza, né? E aí, indo para a nossa segunda pergunta, infelizmente, né, muitas famílias e escolas não têm dimensão dos riscos a que as crianças e adolescentes estão expostos a usar a internet de forma não orientada. Educadores irresponsáveis, críticos ao uso das redes sociais, por vezes são chamados de exagerados. Aqui em casa vive acontecendo isso comigo também, em alguns círculos de amizade. E se sentindo isolados, para que, enfim, né, desanimados, acabam muitas vezes deixando passar, né? Enfim, como especialista no tema, o que você teria a dizer tanto para quem acha que tudo é um exagero, quanto para quem tenta lutar, mas está desanimado de ficar nadando contra a maré? Eu acho que nadar contra a maré sempre foi difícil. E que bom que a gente tem muita gente fazendo isso, né? Acredito que cada vez mais as pessoas estão um pouco mais informadas. Quando eu comecei a falar disso com mais ênfase, ali em 2022, no início de 2023, as pessoas me chamavam de terrorista. É exagerada, é terrorista, é isso e aquilo. Hoje ninguém mais fala isso, pelo contrário. Porque esses crimes contra crianças e adolescentes nos ambientes digitais se disseminaram tanto, e não apenas os crimes, o vício em aposta, que pega muitos meninos, os distúrbios de autoimagem das meninas, a autolesão, os desafios. Nós já tivemos 57 crianças e adolescentes no Brasil que ou morreram ou tiveram lesões graves em desafios online. Isso é um número enorme, gente. Isso é muito grande. Para vocês terem uma ideia comparativa, na Itália teve uma menina de 10 anos que morreu num desafio. Eles bloquearam o aplicativo do TikTok por um mês até que ele tivesse uma verificação etária real e não essa autodeclaratória, que agora com a nova lei do ECA Digital a gente também vai ter. Na Albânia, um menino matou o colega
também por causa de uma briga no TikTok, e muitos adolescentes começaram a conversar sobre esse caso no TikTok. A Albânia baniu o TikTok durante 1 ano do país. Falou, ou vocês são seguros ou vocês não vão atuar aqui. E aqui no Brasil a gente já teve essa atrocidade e a gente não estava fazendo nada. Né? A gente tentava aprovar essa lei há alguns anos já e não conseguia, porque o lobby das Big Techs é muito grande. Para eles é muito bom não ter que regular nada disso. E quando as pessoas percebem esses males chegando cada vez mais próximos da sua casa, da sua vida, é que elas despertam. A gente teve ataques em escolas aqui, muitos foram impedidos antes de acontecer, então existe um número imenso de ataques que são organizados em grupos de ódio. A gente teve recentemente um ataque em estação, numa escola do Rio Grande do Sul, numa cidade pequenininha, um adolescente de 16 anos matou uma criança de 8, feriu criança de 9, feriu a professora. Isso está perto, né? Acho que agora que as pessoas entenderam o quão perto está, mas principalmente as famílias perceberam a briga por causa da internet, das telas e do celular nas suas casas, não dá mais para esconder. Então, realmente, quem ainda não entendeu os problemas é porque não está vivenciando eles dentro de casa ou está muito viciado. Nós adultos estamos muito viciados nas redes sociais, porque é para isso que elas servem, né? Para manter a gente lá o maior número de tempo, o maior espaço de tempo possível, que eles não conseguem ver maldade. É muito difícil para um adulto entender que a experiência que o adolescente, que a criança tem nos ambientes digitais é muito diferente da nossa. Então é uma questão de educação, né? Para quem está remando contra a maré, reme forte, você não está sozinho, sempre tem as mães consideradas xiitas, que conversam comigo quando eu vou dar aula nas escolas sobre isso, aula para os pais. Né, eu estava sábado, agora eu estava numa escola no Rio de Janeiro, onde as mães falavam, a minha filha é a única que não tem, né? Mas sempre tem várias mães que têm os filhos que são os únicos que não têm. Então, se tranquilize nas suas decisões, porque você tá seguindo a lei. Você está fazendo as coisas no melhor interesse da criança, não do seu. E caso você tenha dado, você sempre pode reorganizar isso para ficar mais saudável para todo mundo, né? Então, para mim, os desafios são esses, as pessoas compreenderem realmente. E existe uma classificação internacional, já que muitos estudantes vão nos assistir, dos riscos online aos quais crianças e adolescentes estão expostos, que é a chamada tabela CORE. CORE, é fácil de encontrar ela por aí. Os riscos são 4. Os 4 Cs que a gente chama: conteúdo, contato, conduta e contrato. Então a criança pode ter acesso a conteúdos inadequados, e aí vai ter uma outra em relação a valores, por exemplo, conteúdo racista, conteúdo misógino. Em relação à sexualidade, ela pode ter acesso à pornografia, conteúdos que vão traumatizá-la muito cedo, né? A média de acesso à pornografia no mundo está entre 9 e 11 anos, é muito cedo, a criança não tem como lidar com isso. Então, isso é conteúdo. Depois a gente tem contato, que é contato com pessoas que não deveria, porque as redes facilitam muito, inclusive o Roblox, que é uma plataforma de jogos, está banido de alguns países por permitir o contato de predadores sexuais com crianças, lembrando que os predadores estão onde as crianças estão, então qualquer aplicativo para criança vai estar cheio de predadores, a não ser que a plataforma tome providências muito rígidas em relação a isso. Conduta é quando a criança se envolve numa conduta que pode prejudicar ela ou a outra, então pode ser um desafio do qual ela engaja, né? Lembrando que os criminosos não chamam de desafio, eles chamam de jogo ou de brincadeira, a gente que chama de desafio. Ou um cyberbullying, por exemplo, né? Onde ela vai maltratar um colega ou ser maltratada por outras crianças. E depois contrato, que são contratos perniciosos, inclusive o próprio contrato com uma rede social, porque será que uma criança tem habilidade de discernir, de falar lá, eu aceito nas caixinhas desse contrato, né? A gente assina um contratinho ali com cada rede social, com muitas letrinhas miúdas, e eu sempre pergunto, né, com que idade uma criança ou uma pessoa no Brasil pode assinar um contrato com uma empresa? Geralmente a pessoa fala 18, né? Um jovem aprendiz, talvez com 16, supervisão de uma instituição, mas a gente tem ali crianças de 10, de 8, de 9, acessando esses ambientes. Sim. E você trouxe um ponto, Shelly, no seu diálogo, na sua resposta, que para nós é muito importante, né? O nosso grupo, ele articula tecnologia, educação e cultura. Então, pensar, né, como esses 3 pontos precisam se articular nesses usos. As tecnologias estão aí, mas é preciso regulamentar as Big Techs, é preciso ter uma cultura de uso das mídias, uma cultura de discussão e de conversa em casa. Quando a gente for lançar esses vídeos, a gente vai colocar ali
na legenda o contrato que você fez, que é maravilhoso, que gera uma oportunidade para a gente discutir em casa como são esses usos, né? E muitas vezes, na hora da conversa, a gente também tem que escutar a nossa criança, o nosso adolescente, puxando a nossa orelha e dizendo, mas você também não sai da rede, você também não sai do celular. O acordo Então, é para a também família inteira, né? O acordo que eu sugiro que as famílias façam entre si. E sabe, em relação à cultura, tem essa tabela dos riscos internacional, que é para classificar, para todos os países poderem classificar do mesmo jeito, né? Conteúdo, contato, conduta e contrato. Mas eu tenho uma tabelinha até que eu desenvolvi que chama-se tabela NOICS. É NOIS, que é conduta, conteúdo, contato, conduta e criatividade. Que são as coisas positivas, porque existem as coisas positivas. Se a gente não reconhecê-las, vai ser difícil ter uma conversa eficiente, principalmente com os mais novos. Então, existe possibilidade criativa. É bacana a criança ter conteúdo, ter contato com outras pessoas, desde que sejam da família. Ela falar com uma avó por vídeo é super legal para manter o contato com a avó que mora em outro estado, por exemplo. Eu falo com os meus sobrinhos por vídeo, porque a gente mora super longe um dos outros. Então, tem coisas, criar um vídeo, criar um filminho junto com os colegas para apresentar na escola, tem muitas possibilidades bacanas. Mas tem esse lado muito prejudicial, que se a gente não fica atento é o que domina, né? É verdade, é verdade. Bom, nós sabemos que crianças entre 9 e 12 anos estão cada vez mais nas redes sociais consumindo. E, por vezes, produzindo conteúdos não apropriados para sua faixa etária. É uma fase da vida que se quer pertencer. Então, se as amigas e amigos têm WhatsApp, Instagram, TikTok, fazem trend ou os desafios A, B ou C, todos querem fazer. Como é que esse público, que você faz sucesso, sim, eu acho, e que, em geral, acha pais e professores chatos, o que você teria a dizer para eles e para elas te vendo agora? Se você tem entre 9 e 12 anos de idade, você precisa saber que as redes sociais não são tão legais assim, né? Eu dou muita aula para criança nessa faixa etária, eu tenho uma atividade que eu faço sobre os perigos online para crianças de 6 a 12 e outra atividade para adolescentes de 13 a 18, que é muito diferente a experiência que eles têm nos ambientes digitais. E eu pergunto, por exemplo, para os menores se eles conhecem alguém viciado no telefone. E começa uma gritaria, minha mãe, minha tia, minha avó! Todo mundo falando ao mesmo tempo. E recentemente eu estava dando aula e um menino de uns 9 anos disse, eu não consigo parar de jogar. Por isso que a minha mãe me mandou para essa atividade aqui nessa escola, no contraturno. Eu só jogo, inclusive tirei nota baixa, ela tirou o celular de mim. Então, o que eu diria é, vocês sabem quando não está fazendo bem. E eu sei que é muito difícil largar. Se os adultos estão caindo em golpe, sofrendo quando um criminoso, né, manda uma mensagem ruim, imagina vocês crianças. Sem proteção, sem um acompanhamento, vai ser muito difícil que vocês não sofram. E eu sei que ser criança às vezes é muito sofrido, virar adolescente já tem um monte de questões para a gente lidar. Eu lidei com várias. Então, ter um apoio, compreender que existem os perigos, se proteger, né? Fazer essas atividades com segurança é bom. Não é à toa que a gente fala que criança não pode ter rede social, é porque tem muita coisa lá que não é para vocês. Principalmente esse vício que vocês conseguem identificar tão rápido aí nos pais de vocês. Imagina se um adulto não consegue parar de ver o celular. No cérebro de vocês, que ainda não está totalmente desenvolvido, é mais difícil. Então, toda a conversa que a gente tem com eles funciona. Eu falo muito isso. Confie neles, eles sabem o que está acontecendo. A criança não é incapaz, ela não é vulnerável porque ela não tem habilidades. Pelo contrário, ela é criativa, ela tem muitas habilidades. Ela é vulnerável e precisa ser protegida pela gente porque ela ainda não tem essa malícia, né? Esse desenvolvimento para entender toda essa complexidade do que são os predadores e os crimes online, por exemplo, dos quais ela vai ficar sujeita ali igualzinho a gente. Sim, então eu diria isso, assim, gente... vamos junto, é nós. E com eles eu faço sucesso nas palestras, assim, é que o meu conteúdo é mais para os adultos, eles não gostam, porque eu falo para os pais adiarem, monitorarem, mas no ao vivo a gente se dá muito bem. Eu acho que de fato, eles dizem que não gostam, eu acho que de fato, né, é difícil sair desse lugar de pertencimento, mas na escola que minha filha estuda, recentemente a gente teve uma atividade que foi para discutir esse tema, de se desconectar e estar junto, passamos uma manhã jogando, e ninguém mexeu no celular, porque a gente teve que entregar o celular. Então,
ao final, né, quando a gente oferta também outras possibilidades e entende que não está sendo fácil para elas e para eles, acho que isso cria uma conexão, né? Sim, tem até um novo livro sobre esses assuntos, que Geração Ansiosa foi o livro mais comentado, ele é muito bom, ele fala sobre essa deteriorização da saúde mental de crianças e adolescentes a partir dos smartphones, que é o livro chamado Mediatra, onde ele vai dizer que é tão difícil controlar o tempo de tela hoje que talvez você possa controlar o tempo sem tela. Você tem que garantir que a família tenha tempo sem tela. Tempos reais, assim, onde ninguém, não tem uma TV ao fundo, porque eu sou aquela criança da década de 80 que sempre tinha uma TV ligada. Ao ponto de que quando eu fui morar sozinha, eu não tinha dinheiro para comprar uma TV, eu comprei um rádio só para fazer um barulho no ambiente, porque eu estava muito acostumada com aquilo. Então, em que momento você vai oferecer para sua família, para essas crianças, momentos onde absolutamente não há telas? Pode ter jogos, pode ter dança, pode ter, mas não tem tela. Podemos ir por aí. Muito bom esse desafio. Você é professora de oratória, escritora. Eu sou professora de ensino médio, ali os alunos de 17, 16 anos. Bom, a partir desse lugar, então, que você ocupa, como você analisa o impacto do uso das redes sociais e da internet no desenvolvimento das competências de interpretação, escrita e oratória nessa faixa etária entre 13 e 18 anos? Péssimo! Eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Tem uma coisa que o Hyde, ele explica muito bem no livro Geração Ansiosa, ele chama a experiência fora da internet de corporificada, uma experiência que tem corpo junto. E a da internet não tem corpo, né? É só a tela, é só o olho aqui, o cérebro, mas o meu corpo está parado. Para você aprender oratória, você tem que ter experiência corporificada. Vou dar um exemplo. Digamos que lá no condomínio onde eu moro, na rua onde eu moro, eu acabei de me mudar e eu quero jogar futebol ou brincar na praça com as crianças que tem lá. Eu preciso me aproximar, eu preciso dar oi, eu preciso me apresentar, eu tenho que contar que eu tô morando naquela casa lá e que eu quero brincar. Eu preciso que as pessoas gostem de mim. Talvez eu seja meio chata, precise ser um pouquinho mais flexível. Talvez tenha uma pessoa lá meio chata, eu preciso suportar um pouco aquela pessoa. Às vezes as pessoas não querem mais brincar do que eu quero brincar e querem ir embora. Às vezes a gente se divide em dois grupos, aquelas que gostam disso, aquelas que gostam daquilo, então nós vamos ter que negociar. Se a gente brigar, o que acontece muito entre crianças e adolescentes por causa de uma abobrinha qualquer, quando a gente se encontrar ali nos corredores do condomínio ou na rua, vai ficar aquele suco de climão que nós vamos ter que lidar com aquela cara de bunda que um está olhando para o outro. Tudo isso são habilidades socioemocionais fundamentais até para o mercado de trabalho. Isso é o quê? Negociação, persuasão, oratória, argumentação, porque se eu quero que a gente vá toda para o shopping e convença as nossas mães, né, eu adolescente, e uma não quer, porque ela acha que é mais legal a gente ficar na piscina de não sei quem, que a gente vá pro Sesc, sei lá, né, alguma coisa, eu vou ter que argumentar. Só que isso não acontece na internet. Não existe isso na internet. Na internet você bloqueia, na internet você não precisa ver. Você não tem que lidar com a torta de climão que você vai lidar no ambiente profissional. Então, eu dei aula numa universidade de tecnologia para alunos de 16, 17 anos que têm a vontade de ter essa carreira. E eu dava aula dentro do tópico de liderança, comunicação. E alguns sempre diziam assim, professor, eu não posso fechar minha tela. Eles usam tela o tempo todo, né? Porque eles estão programando. Porque eu vou passar mal. E eu falava, tudo bem, ninguém quer que você passe mal. E ele deixava a tela aberta. Como é que essa pessoa vai chegar no mercado de trabalho? Como é que ela vai lidar com conflito? Hoje, as pessoas já não sabem lidar com conflito. Eu dou muita aula de mediação de conflito, de comunicação em situações de conflito, conversas difíceis. Dou muitas essas aulas para pessoas adultas que já tiveram essas experiências, mas hoje eles chegam muito crus, com muita dificuldade de expressar o que precisam, com muito medo. Então, o que eu sinto é isso, né? Que é, se a gente não desenvolve na brincadeira, a gente não desenvolve. Onde é que você desenvolve? Na brincadeira. Você vai chegar na faculdade, você já vai ter que negociar. Pô, tem que entregar um trabalho, já é mais difícil. Né? E você está falando dessa idade, até essa idade onde eles estão entrando na universidade. E nos estágios. Sim. E na vida adulta. Né? Brincando de ser adulto já. Então, eu tenho visto isso, essa dificuldade. E outra dificuldade que acompanha o excesso das redes sociais é que há uma comparação muito grande. Recentemente eu dei uma aula
à distância até para uma turma de alunos na casa dos 16 anos que estavam fazendo atividade de discurso e oratória com uma professora. Ela usou um livro, que eu tenho algumas cartinhas que vêm junto com o livro para fazer uma dinâmica com eles. E rapidinho, assim, investigando com eles as dificuldades do porquê que um não gosta de falar em público e tal, é a minha aparência, é porque eu sou magro demais, é porque eu sou alta demais, é porque eu sou gorda demais. E esse tipo de comparação que sempre existiu, eu também, quando era adolescente, me comparava, queria ser mais assim, mais assado, mas ele é extremo hoje em dia. Extremo. Quando um adolescente frequenta redes sociais, ele começa a avaliar o mundo, os outros e a si mesmo pelo poder de compra e aparência física. É isso, os valores vão se reduzir a isso, dinheiro e aparência. Isso é triste. E a gente vê no jeito que eles conversam, o quanto que isso está valorizado. Então é muito difícil competir com uma máquina que fica impondo valores na cabeça deles. São todos, são as empresas mais poderosas do mundo, contratando o time de engenheiros mais bem pago do mundo, contra um cérebro em desenvolvimento. É muito injusto. É muita gente contra. E é no presente, é com o corpo que a gente resiste, né? É com o corpo que a gente está tentando, né? A gente falou... É verdade. A gente falou aqui de crianças e adolescentes, mas estudos também mostram que os adultos também estão muito viciados nas redes sociais. Famílias cansadas se rendem à famosa frase: escolha suas batalhas, e acabam entregando suas crianças e a si próprios aos perigos de uso da internet. De que maneira, a partir das suas publicações e materiais, você já foi citando alguns aqui, né? É possível fazer uma reeducação, uma repactuação dos usos das redes sociais nas famílias com as crianças e adolescentes e não apenas para eles. Porque eu acho que tem um desafio que eu escuto muito de mães, pais, como mas eu já dei, mas como eu faço agora, eu também não consigo, como se fosse ou 8 ou 80, ou se como eu comecei, agora eu não tenho mais como tirar. O que você traz como dica? Filho, a mãe não sabia. Nossa, a mãe viu uma palestra hoje, fiquei apavorada. Eu vi que eu não fazia ideia, eu te dei o celular cedo demais. E agora a gente está aqui discutindo todo dia tempo de tela, você quer ficar com o celular no quarto, você quer ficar mais tempo. Tá sendo cansativo para mim, tá sendo cansativo para você. Vamos fazer um combinado? Vamos recombinar? Eu não combinei antes, eu posso combinar agora. Por isso que tem o acordo de geladeira que eu sugiro lá, que são os pontos que eu acho que a gente tem que combinar. Então, caso você não tenha dado ainda o telefone, o acesso a esses ambientes, combine antes como vai funcionar, como vai ser a moderação, se vai ter aplicativo de moderação parental, né, um Family Link, um custódio, alguma coisa, que o custódio é pago, mas é R$ 80 por ano, gente, e os pais adoram, porque parece que tem mais, funciona em Android e em iOS, os pais gostam. Então, como que vai ser o aplicativo de controle parental? Quantas vezes eu vou olhar esse celular? Como que você vai se comportar? O que é crime? Os pais não contam para os adolescentes que figurinha racista é crime. Não é uma brincadeira. A gente tem alunos sendo expulsos de colégio por apologia ao nazismo, com figurinha de Hitler, com figurinha de swastika. E não é um nem dois. 9 em cada 10 escolas que eu vou dar aula tem problemas com apologia ao nazismo, que é crime. Então, assim, quem que conta? Né? Você vai ter que contar. Então, você vai ter que preparar essa criatura para ela ir bem nesses ambientes, né? Há um mito de que hoje os adolescentes sabem tudo, sabem muito mais do que eu sabia na idade deles, porque eles têm acesso a tudo. Não sabem. Ele sabe abrir um aplicativo, ele sabe jogar um jogo, ele não sabe sobre valores, sobre ética, sobre respeito. Isso a gente vai ter que ensinar. Isso a rede não vai ensinar, né? Sobre sexualidade, educação sexual, respeito ao desejo do outro. Tivemos recentemente aqui no país, né, uma criança de 11 anos que foi morta a pancadas por colegas de 11 e 12 anos porque não quis dar um beijo no menino. Ou seja, né, educação sexual zero, porque o respeito pelo outro, onde é que a gente vai descobrir? Quando eu aprendo a respeitar a mim mesmo, meu próprio corpo, o outro tem direito ao corpo dele. Não é à toa que isso vai se refletir na quantidade de feminicídios que a gente tem no país. Então tá tudo, as violências elas estão todas conectadas e é nossa responsabilidade conversar sobre elas. Se você dá acesso, você tem que dar informação. E se você der acesso, é inevitável. Se eles estão nas redes sociais, eles vão ver pornografia. Rede social nenhuma é recomendada para menor de 14. TikTok é 14, Instagram é 16. Então sempre veja também
a classificação etária. E se apoie nela. Fala que, não, diz aqui, filho, que discórdia é 13 anos, então antes dos 13 você não vai ter. Né? Ou vai ter comigo junto. Ou vai ter no controle parental. Vai negociar, porque você também vai ter que negociar. Veja suas habilidades de oratória, negociação, persuasão, argumentação. E use. Maravilhoso. E esse ponto, né, da oratória e da mediação de conflitos, porque olha o que a gente também ensina nos recombinados, porque a gente também se coloca como um adulto, dizendo, eu não sabia, só que agora eu sei que não faz bem, eu sei que não é legal, não posso deixar, eu vou precisar recombinar. E eu acho que isso também fica para esse adolescente que vai para o mundo, né, a gente cria filho para o mundo, vai para o mundo para poder aprender também a recombinar. Olha, eu estava trabalhando aqui nessa empresa, o combinado era esse, mas agora eu preciso recombinar. O mundo não acaba. Eu tenho uma amiga muito mais jovem, ela perdeu o emprego e aí ela estava procurando outro. E ela estava desesperada, né? Estava desempregada, estava desesperada. E daí ofereceram para ela uma vaga. Ela falou: poxa, eu gostei da vaga, mas eles querem me pagar, digamos, R$ 2.000. Não lembro qual era o valor, tá, gente? Mas digamos, R$ 2.000 por 8 horas diárias. Mas, pro que eles estão me pedindo, eles tinham que me pagar mais. Mas eles disseram que não tem. Aí eu falei: por que você não propõe, então, antes de dizer que não, trabalhar 6 horas por esse valor? Por que você não faz uma proposta? Você não precisa desistir, você pode negociar. Na cabeça dela nem passa isso. Várias vezes ela veio conversar comigo ao longo das trajetórias profissionais, mas é uma coisa assim, nem consegue imaginar outras possibilidades. Tá dado. E isso é muito desse mundo conectado. Tudo tá dado. A comida tá pronta, você vai pedir por um aplicativo. O mundo é assim, a política é assim, não tem jeito. Tem muitas vozes dizendo para todos nós, adultos, adolescentes e crianças, de que o mundo não tem jeito, é assim mesmo. Nós vamos morrer com a crise climática, é uma permacrise, né? Então a gente tem crise política, crise econômica, tudo vai acabar, nós vamos todo mundo morrer. Não adianta você fazer nada, você não é importante. Não importa o que você fizer, tudo vai ser destruído. Esse discurso é muito comum. Então as pessoas perderam também a noção do quanto elas são importantes. Para ter uma autoestima, a gente precisa ajudá-los, porque diferente da gente que viu prosperidade no país e agora vê crise, a gente viu prosperidade no mundo e agora vê crise. Então a gente se medica, todo mundo tomando ansiolítico. Eles já nasceram na crise sem esperança nenhuma, nem ansiolítico eles pensam em tomar. Então a gente precisa trazer a esperança de volta para construir pessoas mais fortalecidas intimamente, sabe? Eles precisam ter uma autoestima melhor, porque se eu tenho bastante autoestima, se eu sei que eu sou importante e relevante, eu não vou mandar um nudes. Eu não vou tocar alguém sem que essa pessoa queira. Eu jamais vou exigir que uma menina me beije. Porque eu mereço o beijo de quem quer me beijar. Sim. Sabe? Eu jamais vou achar que alguém tem que fazer algo. Eu vou querer alguém que me queira do jeito que eu sou. Sabe? Isso tudo vem de um lugar muito íntimo e muito conectado com a educação sexual. Que, para mim, não pode estar apartada da educação digital. É uma das minhas bandeiras, é um negócio que eu repito sempre. Concordo plenamente. Fazer esse link, né, que são intrínsecos, e semear esse esperançar aí que você tanto coloca, que o próprio Paulo Freire tanto fala pra gente. Como é que eu vou ensinar que existem dados que são privados, que eu não posso compartilhar, se ela não sabe o que é privacidade? Se eu, como mãe, como pai, como parente, fico fotografando essa criança e botando ela na minha rede social para um monte de gente ver, uma rede aberta, como é que eu digo para ela, não, a sua imagem sua é privada? Se eu mesma compartilho loucamente, sabe? A gente esquece que a criança é um ser humano com direitos. Às vezes a gente trata ela como uma propriedade da família, e é muito equivocado esse conceito. Tanto que a gente precisa proteger a criança muitas vezes da própria família. Então, essa noção é educação sexual. Essa noção do que é íntimo, do que é meu. E do que precisa ser solicitado a permissão, né? Exatamente. Que a gente vai só fazendo. Bom, chegamos na nossa última pergunta. E aqui, como mãe educadora, eu te pergunto: como você vê a diferença entre o papel da escola e das famílias nesse processo de educação midiática e uso da internet? Eu não sei se tem muita diferença. Talvez a diferença, porque eles são bem complementares, é o pacto coletivo. Muita gente fala assim, não, educação sexual é em casa, escola tem que ensinar português e matemática. Mas vamos lá, gente. Geralmente a violência contra a criança é em casa, a violência sexual é dentro de casa por um parente. Então eles não vão dar educação sexual para essa criança e dizer que ninguém pode tocar nela, porque eles estão fazendo isso.
Então, eu preciso salvar a criança na escola. A escola tem o papel de salvaguarda da criança. Ela salva a criança. Ela é da rede de proteção à criança. A família também deveria ser, mas nem sempre é. E outra coisa, quando eu dou aula de educação sexual desde a creche, eu balizo o comportamento da turma. Se tem uma criança que tem um comportamento mais abusivo em relação ao corpo do outro, não tem muito esses limites, quando a professora fala para todo mundo a mesma coisa, todo mundo tem a mesma informação. Então tá, então aqui eu não posso tocar no meu amigo não pode tocar em mim. Se eu quiser brincar com ele, eu preciso pedir. Eu não posso pegar no cabelo da minha colega, eu não posso ofender a minha colega. Isso é tudo pacto coletivo. Em casa é difícil. Você vai fazer entre os seus filhos, que às vezes é um, que às vezes é dois, que às vezes é três. Mas é na escola que eles vão aprender a viver como cidadãos, a respeitar inclusive o diferente. Porque a escola é o primeiro lugar que eu vejo uma pessoa que come comida diferente que eu. Que a família tem uma religião diferente da minha. Que a família no sábado não trabalha, mas a minha trabalha. Como assim? Então, existe essa possibilidade de gente que não trabalha aos sábados? Ah, existe uma pessoa que não tem o mesmo Deus que eu, reza para outro Deus em outro dia, de outro jeito. Nossa, que coisa! Que come outra comida, né? Que para quem a carne é sagrada não pode comer carne. Ou é vegano, ou é não sei o quê. Isso é o lindo da escola. Então a escola é o lugar do encontro da diversidade, literalmente. Por isso é ali que você vai aprender persuasão, negociação, comunicação, e vai aprender a ver, é um mini mundo orientado por aqueles profissionais que estão lá, né? E é por isso que a escola é tão maravilhosa, porque ela é o lugar onde você vai encontrar o mundo que você desconhecia. Você sai daquele núcleozinho para ter outras experiências, né? Outras visões, formadas de outro jeito. Então, eu acho que a diferença é essa. Enquanto dentro da sua casa você tem a sua visão de mundo e os seus valores, a escola vai dar esse choque com coisas diferentes e ensinar que tudo isso coexiste e que a gente vai caminhar junto, mesmo pensando diferente. Isso é super importante. Em casa, a gente também deveria pregar isso, né? O respeito a todos, independente dos valores. Mas a escola acaba tendo esse papel de mediar, inclusive, os conflitos que vão surgir. Maravilha, Shelly. Muitíssimo obrigada. Se quem está assistindo a gente fez a barbaridade de ainda não seguir a Shelly nas redes sociais, siga, acompanhe, que ela posta conteúdo maravilhoso todos os dias. A gente tem que controlar o nosso tempo de tela para não assistir tanto. Importante. Mas muitíssimo obrigada. Espero que esses nossos vídeos aqui gerem muitos debates e repactuações, recombinados, negociações, para que a gente tenha vivências mais corporificadas por um Brasil mais justo, sem desigualdade de gênero, sem violência sexual para crianças, meninas, meninos, adolescentes aqui na nossa terrinha. Não vamos ter medo do eu não sei. Não tenha medo do eu não sei. Eu não sei, filho. Preciso pensar. Outro dia um menino fez uma pergunta para uma mãe e ela gravou o áudio da pergunta. Era uma pergunta tão absurda do tipo, por que homens pagam para ver pornografia? Um menino de uns 9 anos. A mãe falou, filho, eu vou ter que pensar. Foi um negócio, porque ele estava jogando, os meninos começaram a falar disso, então, e tudo bem você não saber, filho, vou ter que pensar, filho, vou ter que pesquisar, filho, eu não sei. Você ensina ele também a ter essa vulnerabilidade de dizer não sei, não achar que sabe tudo, sabe? Isso é importante. Sim, e, gente, na velocidade que as coisas estão, vocês acham que eu sei tudo, eu tô aqui me correndo para responder essas perguntas dela, e eu não sei, eu compartilho aqui o que eu acho que eu sei, mas talvez até eu esteja equivocada. Vejam com pensamento crítico a minha fala também, porque é um pouco do que eu tenho vivenciado. Mas sempre vai ter muita coisa que a gente não sabe. Então essa frase ajuda muito. Sim. E a gente vai caminhando em busca, né, de respostas que são Construindo mais elas amplas juntos. e que abarquem mais a diversidade. Porque quando as respostas são muito fechadas, provavelmente ela tende a ter mais problemas, né? Com certeza. É isso. Muito obrigada, Shelly, pelo seu tempo. Obrigada eu, gente. Beijo. Até.